Vamos ler Isaías 61, versículo 1. Isaías 61, versículo 1. Desde já agradeço a oportunidade de estar aqui honrando o nome do Senhor, né? E que toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Amém? A palavra de Deus diz assim, queridos: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar do que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Amém? Glória a Deus. Amém. Missão impossível. Será? Bom, mas quando eu fui meditar neste tema, eu achei uma reportagem que diz assim: militares recusam missão por falta de segurança em navio da Marinha Portuguesa. Num sábado aí de 15 de março, foi essa reportagem, dizia assim: mais de uma dezena de militares a bordo do navio patrulha de Mondego recusaram-se a embarcar para cumprir uma missão, alegando falta de condições de segurança. A Marinha Portuguesa considerou que os 13 militares não cumpriram seus deveres militares, usurparam funções, competências e responsabilidades não inerentes aos postos e cargos respectivos e, consequentemente, seriam punidos. E aí eu fiquei pensando e eu fui ler alguns comentários, né? Primeiro dizia assim: o nome disso é motim. O que significa motim? Eu não sabia e eu fui procurar, né? Não cumprimento de deveres, desobediência. Aos militares é dado o direito de ponderar as ordens recebidas, mas nunca recusar o cumprimento de uma missão. Ou seja, eles tinham uma missão para cumprir, mas se negaram ao ver que não tinham segurança. Algo os limitavam. Algo não estava de acordo com o que eles queriam e julgavam inseguros para realizar essa missão. Se recusaram mesmo sabendo que não podiam. Ou seja, a Marinha Portuguesa, dizia no comentário, passou ao mundo uma péssima imagem. Soldados e militares são chamados para cumprir uma missão. Médicos e profissionais da saúde são chamados para cumprir uma missão. Agentes de vários segmentos também são chamados para cumprir uma missão. Profissões têm o seu lugar em missões. Professores, pastores, advogados, educadores físicos, administradores, jornalistas e a gama é enorme aí de profissões. Todas têm a sua missão. Existem profissões que são exercidas por vocação. Vocação vem do latim vocare, que significa chamar. Aqueles a que ela se dedica têm que sentir em seu interior um chamado pessoal, pois estarão apenas cumprindo uma missão
E missão é o mesmo que enviado, que enviar, ou seja, incumbência de algo, de alguém que deve executar um pedido de outrem, por ordem, um encargo, um conjunto de pessoas a que se confere uma tarefa. Isso é missão. Assim, toda pessoa tem uma vocação, e a consequência disso é a missão. No entanto, nem toda pessoa exerce a sua missão, mesmo tendo sido chamado. No entanto, nem toda pessoa exerce sua missão, mesmo tendo sido chamado. E aqui nós temos um problema, queridos. Como vimos no vídeo que acabou de passar, né? Quem conhece aí Missão Impossível, né? Esse é um trailer de uma nova temporada que vai lançar agora em julho de 2023. E aí eu procurando, eu me deparei com esse trailer. E é um filme de ação, para quem não conhece, né? Onde um grupo de agentes cai em uma cilada. E os que sobraram começam a agir por conta própria, para provar a sua inocência e o seu valor. E aí, diante desse trailer, eu fiz uma analogia para que a gente possa entender que o mundo em que vivemos está fadado a nos convencer que a nossa missão, como servos e servas do Senhor, para realizar as obras dele aqui na terra e implantar o seu reino aqui na terra, é impossível. E isso é uma grande mentira. Satanás a todo tempo está tentando nos tirar da presença do Senhor. Está tentando nos confundir que o que é certo é errado, distorcendo a palavra e os planos de Deus sobre as nossas vidas. No vídeo diz que lutamos para salvar um ideal que não existe e nunca existiu. Ele ouve que seus dias de luta pelo um bem maior acabaram. Acabou de passar ali no vídeo. E que ele precisa escolher um lado da batalha. E aí, de que lado que nós estamos? De que lado você está? Vamos acreditar que os nossos dias de lutar pelo que é certo acabaram? Como servos, qual imagem estamos passando ao mundo? Será que o nosso papel está sendo cumprido? E eu me peguei refletindo sobre isso. Não podemos mais cair nessa cilada suja. Você e eu, nós, fomos feitos para uma missão. E ela não é impossível. Sabe por quê? Porque em Mateus 19, 26 diz: para os seres humanos isso não é possível, mas para Deus tudo é possível. Aleluia, glória a Deus. Não precisamos ter medo. Por quê? Porque em Deuteronômio 31, 8 diz: o Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, não te espantes. Aleluia. Essa é a palavra do Senhor. Glória a Deus por isso. Vocês e eu fomos feitos para uma missão. E não é qualquer missão. Não é qualquer missão. A missão de Jesus na terra é a nossa missão agora. Pois somos o corpo de Cristo. Amém? Jesus disse: assim como o Pai me enviou, eu os envio. Aleluia por isso. Em João 20, 21. Jesus tinha uma missão. E precisamos ser a extensão dessa missão. Precisamos que mais pessoas sejam alcançadas pelo teu amor, queridos. Para que almas sejam salvas. E o nome dele ser glorificado e exaltado. Amém? Cumprir sua missão aqui é parte essencial do que representa viver para a glória de Deus. Cumprir sua missão no mundo é obedecer os planos de Deus, igreja. Quais são os planos de Deus? Salvar, transformar, libertar, restaurar, cuidar, amar, esperançar e curar. Quantos verbos lindos. Esse é o plano de Deus. Jesus não nos ensinou a sermos indiferentes. Muito pelo contrário. Ele nos ensinou a amar como Ele amou. A nos doarmos, a nos entregarmos, a partilharmos nossa vida
e nos importarmos com o próximo. Em João 17:18 diz: assim como me deste uma missão no mundo, eu dei a eles uma missão no mundo. Mas diferente da reportagem, se você for desobediente, você não vai ser punido. Porque o amor de Deus é tão grande, que Ele nos dá o livre-arbítrio. Mas você deixará de experimentar a plenitude de Deus. Que quando a gente serve o Senhor, nós somos plenos por completo. A gente encontra a alegria verdadeira quando a gente está servindo ao Senhor. É frustrante ver uma necessidade e saber que alguém, ou até mesmo algum de nós, facilmente poderia se oferecer para ajudá-lo. Mas muitas vezes nos negamos, ou relutamos, ou fingimos que não é conosco, fechamos os olhos, ou deixamos para depois e não ajudamos. Quando olhamos para um mundo injusto em que vivemos, que sofre com fome, falta de moradia, solidão, abandono. A gente vê isso todo dia, toda hora, até mesmo através da missão Coração Aquecido. Quantas pessoas abandonadas nesse mundo injusto. Sabemos que temos como ajudar, não importa como, não importa a quantidade. O Senhor, Ele não olha para isso. O seu pouco faz muita diferença na vida daqueles que necessitam. E que podemos dar, mas muitas vezes somos reticentes e omissos em fazê-lo. Quantos de nós reconhecemos a fidelidade de Deus aqui nesta noite? Quantos de nós? Amém? Se nós reconhecemos essa fidelidade, não precisamos sentir medo por falta de segurança, porque Ele nos traz segurança. Pedro tinha uma missão de ir até o Senhor, andando sobre as águas. Mas ao ouvir o barulho dos ventos, sentiu medo, não confiou no Senhor e afundou. E assim, tornando a missão impossível. Qual barulho tem te tirado da presença do Senhor? Qual barulho que está impedindo de você fazer aquilo que Ele te chamou para fazer? No capítulo que lemos de Isaías, ele descreve como o Espírito do Senhor está sobre ele, ungindo para pregar as boas novas aos pobres, curar os quebrantados de coração, proclamar a liberdade aos cativos. E é muito importante entender que essa profecia de Isaías foi cumprida na pessoa de Jesus na terra e foi relatado pelo próprio Jesus em Lucas 4, 16, 20, que diz assim: ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era de costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Aleluia. Então, ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos em Jesus. Porque por onde ele passava, ele deixava as pessoas sedentas, querendo mais ouvir da tua palavra. O Espírito do Senhor está sobre mim. Para quê? Aqui nós temos uma pergunta, né? Para a gente ser notado? Para a gente ganhar dinheiro? Para a gente ter carro novo? Para ganhar seguidores, né? Na famosa internet hoje aí, Instagram? Não, queridos, não. Não é para nada disso. Não se trata de mim, de você. Existe um propósito aqui. O Espírito do Senhor está sobre mim para pregar boas novas, para abençoar pessoas. É para isso que Ele nos ungiu. Ou seja, cumprir um propósito, e esse propósito é designado para uma obra. A melhor ilustração para seguirmos adiante é observar o que Jesus fez e o que Ele representou na vida dos seus discípulos. Os evangelhos todos apresentam Jesus como aquele que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Está dizendo isso em Marcos 10, 45. Ou seja,
Jesus veio para servir. Logo, fomos criados para servir também. Servindo uns aos outros, porque assim estamos servindo a Deus. E Ele nos criou para que fizéssemos a diferença nesse mundo injusto. A verdade é que nosso Senhor nos ensina diariamente o que é bom, o que é útil e nos guia pelo caminho em que devemos andar. Isaías 48:17. Ele traz uma nova perspectiva e mentalidade mediante os passos que precisamos dar. Isso demanda de nós obediência e gera em nós confiança. Jesus foi um exemplo claro de servo. Em João 13, do 1 ao 17, diz, e nós fizemos isso aqui quarta-feira passada, né? Jesus lava os pés dos seus discípulos e com isso nos dá o melhor exemplo de alguém que conhecia Deus e desejava fazer a sua vontade a todo custo. A Bíblia deixa claro que quando uma pessoa está com um relacionamento real com Deus, ela servirá a Deus. Não tem como ficar indiferente, porque o relacionamento nos aproxima do Senhor nosso Deus. Devemos querer servir a Deus porque o conhecemos. O pastor já nos ensinou sobre isso. Uma parte inerente de conhecê-lo é o desejo de servi-lo. Então, uma boa pergunta a se fazer para isso tudo é: como entender que a minha missão não é impossível? E a primeira resposta foi: entender que a sua missão é a continuação da missão terrena de Jesus. Parece simples, né? Assim como Jesus foi ungido pelo Espírito Santo, nós também podemos receber em nossas vidas o mesmo Espírito. Basta renunciarmos às nossas vontades e fazer a vontade do Pai. Simples, mas a gente faz. Buscar sempre ter uma vida em comunhão com o Senhor. Cristo nos chama não apenas para servir, não apenas para vir a Ele, mas também ir por Ele. Quem faz a obra é Ele, não somos nós. Somos apenas instrumentos e ferramentas em suas mãos. Por onde Jesus passava, Ele transformava. Algo acontecia, Algo acontecia e nós devemos também deixar essas sementes por onde passarmos. Amém? Mas como entender que a minha missão não é impossível? E a segunda resposta foi: entender que tudo é feito para a glória de Deus. Paulo nos orienta: assim quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Os verdadeiros servos, querido, fazem qualquer tarefa com igual dedicação, ou seja, qualquer coisa que façamos, precisamos fazer de todo o nosso coração. Amém. Ter comprometimento com as coisas de Deus. Muitas pessoas até assumem compromissos, mas descartam pelas razões mais fúteis, sem nenhuma hesitação, sem nenhum remorso, sem nenhum arrependimento. Quantas vezes nós temos que improvisar algo porque alguns voluntários não se prepararam, não apareceram, não deram notícia, não ligaram para avisar? Quantas vezes? E eu estou falando de mim. Precisamos honrar os nossos compromissos, a nossa missão, a nossa responsabilidade. Você pode se aposentar de sua carreira, mas nunca se aposentará de servir a Deus, enquanto você respirar. Aleluia. Mas a pergunta foi: como entender que a minha missão não é impossível? A terceira resposta foi: estar atento às necessidades. Jesus nos chama a olhar ao nosso redor e oferecer ajuda e esperança aos pobres, aos necessitados. Como cristãos, devemos sempre estar interessados em saber como podemos ajudar aos outros. John Wesley
foi um pastor da igreja metodista e ele dizia: faça todo o bem que puder, por todos os meios que puder, de todas as maneiras que puder, em todos os lugares que puder, a toda hora que puder, a todas as pessoas que puder. Aleluia! Ou seja, se eu não sinto amor pelos outros, nem desejo de ajudar as pessoas e me preocupo somente com as minhas necessidades, devo questionar se Cristo realmente está em minha vida. Porque servir ao Senhor, a gente não pode ser indiferente com esse amor ao próximo. Seja onde for, que hora for, e quando for, e como for. Amém? Mas a pergunta foi, né? Como entender que a minha missão não é impossível? Precisamos entender, irmãos. Então, mais uma resposta, amém? Estar dispostos para servir. Sempre. Servimos a um Deus ao servir outros. Os outros, né? Jesus disse: a atitude de vocês deve ser igual à minha, porque eu, o Messias, não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida por muitos. Mateus 20, 28. Servir é a essência da vida cristã. Arrisco-me dizer que para um cristão, um servo de verdade, com toda a gama que nós temos aqui, todo ensinamento, toda a palavra que nós temos aqui, servir não é uma opção. Depois vocês me pegam lá fora. Arrisco-me dizer isso. Qual desculpa temos dado para não estarmos envolvidos na obra de Deus? Qual é a desculpa? Uns dizem que não tem tempo. Onde está o nosso foco? Em si mesmo? Outros dizem que não tem aptidão nenhuma. Ah, isso aí eu não sei fazer. Ah, não. Não, para mim é muito. Não sei orar. Sabe orar? Sabe conversar com Deus? Ah, não. E eu estou falando de mim. Quantas vezes eu corri aqui disso que eu estou apresentando hoje ao Senhor? Assim que eu entrei nessa igreja, a Lê me pegou. Ela falou: você tem uma missão. Vai fazer acho que quase 8 anos. E eu fui desobediente. Depois de tudo que eu vivi com o Senhor esses últimos tempos, eu resolvi obedecer. E para a honra e glória do Senhor, não sou eu, mas Cristo que vive em mim. Amém? Alguns falam que não tem talento nenhum. Estão enterrando os talentos. A gente já conhece essa passagem. Nenhuma habilidade. Será? Será mesmo que nós não temos nenhuma habilidade para servir na obra do Senhor? Será que é o celular? Ou a gente se acomodou e enterrou nossas habilidades e os nossos talentos? Será que nós não temos nenhuma capacidade que não dê para usar nessa obra de Deus? Ou a gente está sendo desobediente, motim, e está recusando a cumprir a sua missão? As habilidades não foram concedidas apenas para que você as use em sua profissão, mas também para ser canal de bênção na comunidade em que você faz parte. Use-as. Vamos usar. Estamos tão necessitados de mãos do Senhor, pés do Senhor, boca do Senhor, ouvidos do Senhor, abraços do Senhor. Quantas pessoas, Lê? Márcia. O último assunto que o Senhor Jesus tratou com seus discípulos antes de subir ao céu foi justamente com a relação à missão à igreja. Nesse sentido, ele disse: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Essa declaração de Jesus é uma ordem muito clara quanto ao compromisso da igreja com a proclamação do Evangelho.
Em 1 Coríntios 3, do 5 ao 6, diz assim: somos somente servidores de Deus. Cada um de nós faz o trabalho que o Senhor lhe deu para fazer. Eu plantei, Apolo regou a planta, mas foi Deus quem a fez crescer. Amém? Por isso, meus amados, estejamos atentos e atentas ao mover de Jesus no nosso meio. Nós temos muitas oportunidades de servir ao Senhor. Às vezes a gente acha que só participo do café, está tudo bem. Você pode entregar mais, queridos. A gente pode ir mais fundo. A água está batendo no joelho, vamos mergulhar mais. Às vezes eu só faço... Às vezes, o Senhor está te chamando, igreja, levanta. Tem tanta obra para ser feita, tem oportunidade para todo mundo. Não queremos ser melhores que ninguém, muito pelo contrário. Um povo unido ganha força. Um povo unido consegue levar o Riacho Grande, né, abaixo. Aleluia, porque aqui tem palavra. Aqui a gente aprende. A Lê postou agora à tarde, que Deus usa ela tremendamente, e eu vou compartilhar aqui para a gente finalizar. Quem não teve a oportunidade de ver a postagem, eu vou falar agora, porque foi de Deus assim, sabe? A marca de quem caminha com Jesus é o amor. Nada mais define um discípulo ou uma discípula, um seguidor ou uma seguidora de Jesus, senão o amor que demonstramos uns para com os outros. Se amarmos, permanecemos em Deus e Ele permanece em nós. Assim Deus se manifesta no mundo, através do amor dos seus filhos e filhas espalhados por toda a terra. Obrigada. Amém? Que nós possamos, então, obedecer ao nosso chamado. Não sermos motim, desobedientes. Passar uma imagem a esse mundo tão injusto, que nós, povo de Deus, temos boca para proclamar o seu amor, porque Ele ainda precisa salvar vidas. Quantas pessoas nós temos no caderno de oração ainda na segunda? Tantas pessoas acorrentadas. E nós estamos fingindo que não é conosco. Deixando levar mais 8 anos aí para poder fazer aquilo que o Senhor chamou para fazer. Como disse a Lei, começa. Só dá o primeiro passo. É o Senhor que vai fazer, não somos nós. Não somos nós. E para eu estar aqui hoje, eu tive que... quase fiquei sem voz, quase fiquei sem dedo. Algumas pessoas falaram assim, deixa para depois, que não conhece o Senhor. Você está sem voz, você vai fazer o que lá? Lá da escola onde eu trabalho. Eu falei, eu não posso, eu tenho um compromisso com o Senhor. Essa é a diferença entre o povo de Deus e o povo que ainda não conhece o Senhor, porque a gente não abriu a boca para falar, eu não posso, eu tenho um compromisso com o meu Senhor. Aleluia. Amém. Então, queridos, que essa palavra possa ter entrado no coração de vocês com muito carinho, muito amor, né? E que nós, como um povo de Deus, juntos, possamos obedecer a palavra e seguir em nossa missão, que é continuar a missão de Jesus na terra. Amém? Que as palmas louvem e engrandecem o nome do Senhor.